Mas tem uma coisa de que a gente não falou e que me parece interessante, é que a nossa equipe investiga mesmo, vai descobrindo. E ela descobriu que você tem uma pós-graduação, não sei se concluída ou em andamento, Tô terminando. em educação cristã, Sim. lá no Instituto Presbiteriano Mackenzie, que é o nosso principal braço na educação. Isso é no Mackenzie Rio ou é lá em São Paulo? É São Paulo, mas é EAD que eu tô fazendo. Por ensino à distância, Isso. como se diz. E nesse trabalho, o que você está visando, Rafa? Porque você tem uma formação na área musical, mas é ligada à pedagogia. Você é formada em licenciatura em música. É como se fosse um aprofundamento, digamos, desse seu viés como educadora? Isso. É isso que você está buscando? Quando eu entrei eu não sabia direito, mas me encantei com a pós, né? Porque lá o enfoque já não é mais propriamente artístico. Não. É educacional. É educação e é voltado para educadores que são cristãos, né? Então a gente estudou, por exemplo. Fala um pouco da educação cristã, Rafa. Educação cristã não é a mesma coisa que catequese. Não. Tem educação cristã, né? E tem a catequese, tem o ensino confessional, tem vários viés. Mas... O que diferencia a educação cristã? Quando a criança, por exemplo, na escola bíblica da igreja local, recebe aulinhas sobre os heróis da fé, as bem-aventuranças, isso é educação cristã? Ou educação cristã é uma outra coisa? Essa terminologia no curso ficou sendo diferenciada, por mais que na igreja se use, mas isso vai mais pelo viés catequético, digamos assim. De falar porque eu já ouvi autores, por exemplo, chamar isso de educação religiosa. Também. E chamarem educação cristã, digamos, um arcabouço ético, moral, que norteia o processo educacional como um todo. Por exemplo... Não está tão ligado ao conteúdo, mas antes a proposta fundamental. É uma espécie de cosmovisão mesmo, que rege. Isso, então, boa palavra. Quando eu vou passar aquele conteúdo, seja qual for, de qualquer matéria... Mas a gente se baseia nos princípios bíblicos e nas verdades. Se tiver que eleger alguma verdade, vai ser a verdade bíblica, assim. Mas eu não tô querendo converter os meus alunos ao cristianismo com isso. Mas seria uma educação que não seria neutra, digamos assim, né? Ela tem uma afirmação de fé por trás de tudo e que se os pais não concordarem, isso já é falado abertamente antes e aí... Talvez não coloque nesse colégio e tudo, mas tem alguns colégios que usam, né, educação cristã. Seriam uns colégios, digamos, confessionais. Creio que sim. Mas é um princípio que pode ser aplicado a você, digamos, na sua ação individual, como professora. Você dá aula particular. E a educação que você ministra ali pode ser cristã ou não. Não, com certeza. É o indivíduo todo, né, que a gente fala. E... os pressupostos e tudo, e para que eu tô dando aula, a maneira como eu vou ensinar tudo, parte do que eu acredito, né? Então a gente faz tudo para a glória de Deus e, enfim, entendo como um dom, e isso tudo vai norteando, né? A maneira como você ministra a aula mesmo. E lá no Mackenzie, além disso, eles falaram bastante também sobre como que o povo de Deus era educado, né? Então tinha muita aula de história, como é que os hebreus eram alfabetizados, para poder... entender os registros, né? Que eram feitos e tudo. E o início lá da sinagoga, onde tinha a alfabetização dos meninos. Isso tudo. É interessante, muito Rafa, legal. Porque ainda há, no nosso meio, a gente vê, eventualmente, uma ideia de que entre fé e ciência, ou entre fé e cultura, há uma coisa assim inconciliável, uma ruptura que não tem como remediar. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a história, o que a gente constata é o contrário. Inclusive, a universidade nasce dentro da igreja. Exatamente. E é isso que aborda também, né? Tem ciências naturais e o educador cristão, como conversar. Aí tem um professor que é da área, bem, bem legal. Que é para respaldar a gente se a gente for entrar numa sala de aula, num colégio... pra gente ter propriedade, né? Enquanto cristãos falar. E eu já aplico... Não terminei ainda, né? Tenho que escrever o meu trabalho ainda.
Mas já aplico desde o início o que eu tô aprendendo lá. Então tá fazendo toda a diferença. Não, isso é interessante. Essa postura afirmativa, ela é necessária, além de saudável. Porque a gente está vivendo um tempo muito esquisito, Rafa, em que, sob o pretexto da liberdade, da tolerância, se pratica muito cerceamento e muita intolerância. E às vezes o que a gente vê é o cristão se sentindo amordaçado. Quer dizer, tudo é tolerável, menos o que o cristão professa como valor. E não pode ser assim, né? Então, é claro que ninguém está aí para sair ferindo os outros e atropelando as convicções alheias. Mas o cristão carece de uma liberdade, de uma autonomia para professar a sua fé e fazê-lo publicamente, né? No exercício da sua vida, né? Tem que estar preparado ali também para não se deixar amedrontar e perder o lugar, né? Exatamente. Porque senão não é para entrar em guerra com os outros, né? Mas para assegurar a mesma igualdade de liberdade que é assegurada a todos. E tá, né? Lá na área de formação, se a gente der para trás, vai ter quem forme, né? Novas crianças e universitários.